Mano, deixa eu ver o que o Maurição falou que estavam me marcando no Twitter hoje, velho. Teve alguma treta hoje, mano? O que deu? Foi confusão? Foram cenas lamentáveis? Tipo assim, eu vi que foi de um perfil da Twitch, Corte Kings League. Deixa eu ver se tá em VOD. Alguém Tá sabe a deixando parte que mensagem. foi que ele falou? Alguém sabe a parte que foi? Como eu vi o Preto falando com o Henrique agora, ainda agora, né? Renovou com o 10 dele, né? Então foi a Denassi nessa furada. Ah, o resultado foi uma merda. Pontuar, entendeu? Falar sobre o processo. Eu tenho que falar sobre o resultado também, onde está o corte, onde gera mídia, né? Então, como eu estava falando, dentro da lounge onde eu estava, o resultado foi uma merda. Então, nada mais justo que chegar e falar, treinador, obrigado, tchau, né? Eu me arrependo só de ter colocado o Cadenazzi nessa furada, porque com certeza ele teria um time para comandar agora, segundo split. E pelo que eu tinha escolhido, um dos times que eu escolhi, que foi a Loud, foi porque eles entenderiam o processo. Tanto que quando acabou a nossa desclassificação contra o Funkball, fizemos várias reuniões para o segundo split. Várias reuniões, né? Então apresentei e tal, conversamos. E aí fui em casa. Ao lado da empresa é sensacional. Pô, o Coringa, perfeito. Os caras são perfeitos, cara. Só que deixaram a emoção um pouco tomar conta. Eu fui em casa, tava doente, me mandaram embora para uma videoconferência, só uma pessoa falou. Ninguém mandou nenhum recado para mim, uma mensagem, obrigado, só através das mídias, né? Mas não é papo, não é conversa. Fiquei um pouco chateado do lado humano, mas no futebol a gente sabe que isso existe, né? Sobre os processos que eu sempre falei, como eu vou repetir aí, porque eu já estou saindo de 6h20, mas depois volto com muita mais calma. Foram 65 dias, né? Desde do draft do dia 20 até Travando. nosso último jogo. A gente tira aí dos 9 jogos o dia após também, porque a ciência pede isso, né? Um descanso aos atletas. E você for ver assim, onde a gente começou a treinar com 2 vezes a semana, o que era o normal entendimento, onde os atletas podiam treinar uma vez e depois jogar, que era Kings, que passou a princípio esse momento. Então nós tivemos aí 40 e poucos dias para preparar uma equipe para 9 jogos, uma equipe que estava todo mundo se conhecendo. Um monte de garoto bom, que gosta de treinar, tivemos 5 lesões, coisas que acontecem dentro do futebol, né? Mais uma vez, os resultados foram horrorosos. Chegar a Maurição, o resultado foi horroroso, vou trocar. Beleza. Eu perdi a oportunidade, de repente, de estar no Mundial, né, na França, porque eu seguiria para o segundo split. Mas são coisas da bola, né? Então, por isso que eu falo, dificilmente, se tratando de Kings League, eu vou estar numa equipe brasileira. Por quê? Eu acho que a maior revelação nossa, a maior surpresa, porque surgiu, foi o Dendele, né? E o Dendele, mesmo com toda a competência do time, classificou na última bola na fase, fez um jogo magistral, Travando um 3, pouco. 4 empregos, falou o número do valor. É esse valor que está se jogando no Kings League, cara. Ou você acha que tem algum outro top que não está ganhando isso? E os times estão 3 meses, alguns, sem treinar. 3 meses sem treinar. Enquanto isso, o Lelete, que está no campo lá, fazendo ainda o intercâmbio, tomara que fique no campo, mas se voltar para Kings League, ele vai voltar Ele volta a amassando falar da todo mundo. Loud? Mas que não volta, tomara, mostrando que eles estão querendo, né, essa retomada. Foi a pior equipe, né? Mas tem que falar do processo também, que eu acho que muitas equipes passaram por isso e outras não, né? Então, desde o início, falando um pouco do professor, né? Eu uso a matriz de Eisenhower. Então, eu falei da parada dos protocolos que existem. Então, o pessoal de Ele catapult, não tá mentindo aqui não, ele queria muito isso mesmo. para mostrar aos atletas uma performance física melhorada. O Henrique teve lá no nosso treinamento, no nosso CT. Então, hoje, a Loud realmente tem um CT, porra, absurdo. Pica das galáxias, pica das galáxias, pica das galáxias. Se for qualquer outro jogador de outros clubes da Kings League, vai falar a mesma coisa. Tipo assim, a rotina dos caras lá, mano, tá. Pô, tipo, os caras não tem uma vírgula pra falar, mano. Uma vírgula. A gente conquistou isso, a gente conseguiu isso. E acho que agora vai melhorar bastante, até porque toda a comissão técnica foi mantida, né? E só foi mandado embora o treinador e o auxiliar. Onde, repito, se eu fosse gestor, também mandaria embora. De repente, eu mandaria embora depois do funkball, né? E deixaria uma situação um pouco melhor humanamente. Aulas, professor, aulas. A gente defendeu Ô, muito essa tese sua de. Ele fala em relação a, tipo assim, ele fala que ele, se fosse o gestor, também demitiria um treinador que tivesse feito, tipo, o saldo que ele fez, mas que, pô, não seria da forma que foi, né? Tipo, demitiria logo depois do jogo contra o Funkball pessoalmente, não por uma videoconferência. Acho que foi isso que chateou, né?
Falar aqui do Renato Vicente, foi um cara homem pra cacete. Maneiro. Foi o único que me mandou mensagem, né? O único. E eu ainda fiz um pedido, né? Particular e pessoal. Falei, olha, nós do esporte amador, a gente geralmente pega os projetos durante um ano, né? Então eu vou ficar desempregado agora, porque eu não fiz contrato, foi PJ. Então, se vocês puderem ajudar de alguma forma, só o Renato ajudou, mais ninguém, né? O que também não é obrigado a ninguém, pelo amor de Deus, ajudar ninguém, entendeu? Mas a partir do momento que uma pessoa fala assim, eu vou te ajudar e não ajuda, aí se torna uma pessoa com um caráter meio dúbio para mim, não vou abrir, logicamente, mas o que eu queria dizer, assim, que o mundo Kings, ele é maneiro, vocês fazem parte disso e ajudam bastante. Os times de ponta cada vez mais vão se tornar melhores, mas eu acho que os outros times, em termos, teve jogador lesionado de muitos times que foram abandonados, e surgiram como fazendo gol, surgiram fazendo Isso é verdade. muitas coisas, né? Como eu tô Mas é que, tipo assim, essa parada que ele falou é mais porque, mano, tipo assim, querendo ou não, mano, quando rolou a Kings League, quem já acompanha a minha live vai saber. Viado, eu literalmente tava, pô, comendo a competição de café da manhã, de almoço e de janta. Eu só fazia isso. Então, pô, eu acordava, às vezes puxava uma live, aí saía pro treino, aí chegava antes do treino, ficava lá no CT, lá no Clube Espéria, né? E aí ficava com os moleques lá, então acabou que deixou de ser só... Por mais que, é claro, existe uma relação profissional, tá ligado? E que eu tenho que... Todas as opiniões que eu der em reunião ou qualquer outra coisa que algo me for perguntado, todas as opiniões têm que ser profissionais pensando no melhor pra Loud. Só que eu acho que é impossível você se envolver nesse nível de intensidade com a parada e você não desenvolver relações de amizade, entendeu? Por exemplo, quando rolou lá que os wildcards nossos que começaram saíram, pô, eu tive uma conversa com o Iago que eu mandava áudio de 3 minutos, ele me respondia com áudio de 3 minutos, porque eu sentia que precisava haver uma troca, eu sentia que a gente precisava fazer alguma coisa pra mudar o quanto antes, e nem que era culpa do Iago, longe disso, mas as coisas não estavam encaixando, não estavam dando certo dentro de campo. Eu virei amigo dos caras, tá ligado? Então o caso do Maurição é muito isso, pô. Eu também, não é pra parecer como se eu tivesse feito algo demais, mano. A única coisa que eu fiz foi, pô, eu não deixei de ser amigo dele porque ele não é mais treinador da Loud, tá ligado? Pô, mandei mensagem, conversei, tá ligado? Pô, tipo, demonstrei preocupação mesmo e quis ajudar. Mas é mais por um bagulho de, tipo, sei lá, viado, eu acho que eu não consigo ter essa visão como se a parada fosse só a parte... As decisões, pensando no campo, precisam ser profissionais. É fato. Mas inevitavelmente ali, mano, tu constrói muita relação, entendeu? falando aí dos treinadores, Tem pra onde correr. hoje, né? Existem treinadores que estão mais acima, que a pouco vão ser abandonados, porque poucos presidentes, pelo que eu presenciei. E, mano, ele não tá errado aqui não. É porque, tipo assim, mano, eu tive muito essa conversa com ele, e aí, mano, até defendo a Loud, porque às vezes a Loud vai ser como vilã nessa situação, não por causa do Maurição, tá? Eu tô falando em situações da Kings League. Só que a grande realidade é que, tipo assim, pô, eu vou falar um bagulho aqui porque eu tenho uma relação de amor e ódio com a Kings League, né? Tem muita coisa que eu amo e tem muita coisa que eu, pô, odeio. E, pô, se eu pudesse mudar, eu mudaria o quanto antes. Mas qual que é a parada? A Kings League é um moedor de treinadores e de atletas, tá ligado? Tem muito jogador que é muito bom, que todo mundo do futsal respeita como muito bom, e que chegou na Kings League e sucumbiu, pô. Tá ligado? O cara não conseguiu performar. E em relação a treinador, é a mesmíssima coisa. Gente, é uma outra modalidade. Não é futsal simples. É completamente diferente. Por exemplo, a gente foi uma equipe que perdeu absolutamente todos os jogos. A gente tomou taca do início ao fim da competição. Foi a pior equipe da competição. E se você vai avaliar, pô, no 7 contra 7, pouquíssimos jogos a gente perdeu. Só que a gente perdia todos no escalonado já de início. Então são muitas nuances. Então tem muita coisa complicado ali, mas sei lá, mano, sendo bem sincero, eu tô animado pra Kings League. Tudo que eu fiz no primeiro split, eu deixei claro pra Loud que eu, pô, quero fazer tudo de novo, tá ligado? E quanto melhor possível for pra tá ajudando. Por sinal, pô, já bati o pé com uma situação que, pra mim, a gente em dado momento não soube explorar o fato do time tá mal, porque existe uma visão no Brasil muito errada, na minha visão, de que o bastidor, o conteúdo de bastidor, só pode existir se o time ganhar.
Isso pra mim não faz sentido nenhum. Tinha muitas vezes que a Loud perdia e, pô, eu olhava assim, a comunidade da Loud e tal, no Twitter, nas redes sociais, no Instagram, que a Loud é muito engajada, e todo mundo tava achando que, pô, os jogadores estavam de sacanagem, pô. Mas eu tava lá no vestiário, eu sabia que os jogadores estavam saindo na porrada entre si. Eu falei isso aqui em live. Qual que é a minha visão? Irmão, tu vai jogar na live, na Loud, certo? Beleza. Tu quer a parte boa da visibilidade, certo? Pô, tu fazer um gol, tu ganhar 40 mil seguidores no Instagram, você ser mencionado no Instagram de Vinícius Júnior, tu quer essa parte boa, não quer? Você tem que entender que vai ter uma parte ruim também. Se tiver treta no vestiário, o público vai saber. Se tiver uma confusão, o público vai saber. Se tiver mal, porque, mano, na vida você tem que ter o ônus e o bônus. E eu acho que a gente, como organização, poderia ter aproveitado muito mais em relação à visibilidade, mesmo com um time mal. Por exemplo, a gente teve muito conteúdo brecado por questões de, mano, pô, o time tá perdendo e aí não dá pra mostrar isso aqui, não dá pra mostrar o vestiário, aí não dá pra mostrar essa conversa, não dá. E eu não acho que tenha que ser assim, tá ligado? Eu acho que tem que ser feito de uma forma diferente, até pra que, mano, você consiga trazer a torcida pra perto, pô. Eu falava essa parada quando tinha aquele... E eu não gostava, tá? Eu, pô, afirmo aqui sem medo, porque pra mim, eu não gostava da situação de ficar farpando o Juninho Manela. Quando tinha aquela X1, farpar time da Loud contra time do Juninho Manela. Não gostava de fazer esse conteúdo, mas eu fazia. Naquele momento, a Loud tinha um time bom, tinham bons jogadores, jogadores que depois amassaram na Kings League. O Intera jogou Kings League, o Klisman amassou na Kings League, o Igor Rezende jogou Kings League. Tiveram vários jogadores da Loud que jogaram Kings League depois, e o pessoal achava que, pô, o time era um time de resenha, porque o conteúdo muitas vezes era voltado pra isso. Então eu sinto que a gente precisa mostrar mais a realidade. E eu acredito que nesse próximo movimento da Kings League, isso vai estar acontecendo, porque do que eu tenho conversado com a Loud, a pegada é essa, tá ligado? A pegada é essa. E eu acredito, não posso confirmar pra vocês, porque isso aí, mano, quem decide é Jean, Playhard, é os pica de cachorro da Loud, tá ligado? Mas eu acho que esses bastidores que eu fiz pro meu canal, porque tinha os bastidores do Renato e os bastidores da Loud, tá ligado? Eu acho que agora eu vou estar fazendo pro canal da Loud. Não sei. Pelo que a gente tem conversado, eu acho que existe essa possibilidade. E aí, pô, vai ser maneiro pra se a gente puder mostrar assim, mano, de fato, as paradas acontecendo. Porque, pô, tem muita coisa... Pô, gente, é porque às vezes eu evito falar de Kings League, porque sai só o corte lá no Twitter e pá. Mas, viado, todos esses meses, desde que a Kings League acabou até hoje, eu tô muito puto com muita coisa, pô. Porque pra mim, e aqui eu vou criticar a Kings League. Eu, enquanto alguém que ama a Kings League, pô, vou criticar porque até acho que quem gosta tem que falar a verdade. É um absurdo acabar o primeiro split e eu não poder falar com o elenco da Loud, definindo questão de treino nem nada, porque eles não sabem qual vai ser o modelo do segundo split, porque eles não sabem quando vai ser, porque eles não sabem se vai ter draft, se não vai ter. Pra mim isso aí a gente já tinha que saber desde que acabou o primeiro split. A gente tá sabendo agora, ó, dia 6/9/2025. A gente sabe quantos wildcards vão ser, quantos draftados vão ser, a gente sabe quantos descartes, se vai manter alguém, se não vai, a gente tá sabendo agora, tá ligado? Agora. Pra Kings League acontecer daqui a pouco. Então, pra mim isso é muito louco. Do que chegou pra mim, mano, vai rolar, tá ligado? Vai rolar por agora. Não vai demorar muito tempo pra começar e vai meio que cavalar as situações, porque vai ser num período de tempo menor. Eu acredito que não vai ter tryout, mas vai ter draft. Cada time escolhendo, se eu não me engano, 6 novos draftados. Acho que vai ser o dobro de wildcard, o que vai aumentar e muito o nível da liga. O time vai poder fazer seus descartes também, né? Então, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Agora, opinião, beleza? Eu sou só uma pessoa. Não falo pela maioria, não falo nem pela Loud em si, porque aí, pô, tem a opinião do Coringa, a opinião do Brabox, a opinião do Gabi, a opinião do Jean, do Playhard. Eu tô falando por mim. Era pra gente repetir o que foi feito no primeiro split e deu muito certo. Minha visão era essa. Faz um draftzinho, faz um pouco de descarte e marcha. Pelo visto, vão ter muitas mudanças. Então, sei lá. Vamos ver como é que a parada vai acontecer, entendeu? Com todo respeito a você e o Coringa, não existe nosso time ficar em último, mas eu concordo com você. Você não viu quantas vezes eu falei que, cara, todo jogo da Loud, quando o jogo acabava, eu botava a cara pra falar o quanto eu tava puto. O vagabundo falava, pô, tu vai perder o elenco falando essas...
Mas eu sabia que eu não ia, porque eu tava todo dia com os caras lá e eles pensavam a mesma coisa que eu. O que a gente fez foi pra ficar envergonhado, pô. É porque o que que a gente fez como cabine? Eu e os moleques, a gente viu que, mano, não ia sair nada do campo e por mais que a gente tentasse de todas as formas, a gente falou, mano, não vamos deixar a peteca cair, pô, vamos entregar um conteúdo em resposta ao público que tá colando. E era toda a live mais de 100 mil pessoas. Então, essa parada que a gente colocou na mente, entendeu? Esse que foi o bagulho. Essa que foi a ideia de fato, entendeu? Enfim.